Bíblia condena ainda comer linguiça de porco, pessoal? Vamos ver por que que Olha, tá com não e linguiça no por que meio do que esses pescoço, caras não Fernando sabem que Galho. estão perdendo. Em Atos capítulo 10, Deus vai ensinar para Pedro que ele deveria pregar o evangelho para pessoas das nações, que eram consideradas como profanas e impuras. Como é que Deus faz para ensinar Pedro que os gentios agora iriam ouvir o evangelho? Comendo Deus linguiça. mostra a Pedro um grande lençol com animais anteriormente considerados impuros e profanos e que agora não eram mais impuros e profanos. Quando Pedro nega comer aqueles animais, Deus fala assim: para de chamar esses animais de impuros e profanos, porque eu os purifiquei. Ou seja, pessoal, Deus não é burro. Só faltava essa, Deus querer mostrar para Pedro que os gentios eram puros através de visões com animais impuros ainda. La Toscana. La Toscana, Fernando Galho. Você não leu Atos 10 direito? Atos 10 aqui, meu amigo. Como vocês podem perceber, não fala nada de alimentação. Na verdade, a visão do lençol é uma ilustração. E não dizendo que os gentios eram impuros. A visão estava dizendo, em primeiro lugar, que aqueles animais impuros, eles eram a representação da visão do judeu referente ao gentio, e não da visão de Deus a respeito do gentio. Não é isso. Tanto que ele fala, o que eu considerei, o que eu purifiquei, você não pode considerar impuro. Então, o primeiro ponto, aqui não mostra que Pedro comeu qualquer um desses animais. No texto não fala que ele foi lá, pegou o talher da época lá e pegou uma carne de porco, uma linguicinha. Não, o texto não diz isso. Mas ainda assim, o Fernando Galho prefere inferir que o texto está falando sobre alimentação. Em segundo lugar, nós vemos aqui, em alguns textos, por exemplo, quando ele está conversando com Cornélio, qual que é a lição que ele tem dessa visão? Ele fala assim no verso 27, enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos, vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem na casa deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Olha só, então aqui está falando de pessoas. Como que Pedro interpreta essa visão? Que Deus falou para ele que não pode chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por quê? Porque quem comia na casa de um gentil era considerado cerimonialmente impuro. E também essa visão judaizante, ela permanecia no coração de alguns cristãos que achavam que os gentios não podiam ser cristãos, não podiam entrar no evangelho. Mas depois o que acontece? Deus manda o Espírito Santo para aqueles gentios. Então é uma coisa muito interessante aqui. Pedro não fala para Cornélio, olha, Deus me ensinou aqui que eu posso comer uma linguicinha com vocês aqui, uma carne de porco, um camarãozinho e tá tudo certo, não tem problema. Não, em nenhum momento do texto diz isso. Mas o Fernando Galli, tentando impor a sua própria ideia ao texto, que se você tiver o raciocínio lógico, usar das regras lógicas de interpretação de um texto, você vai perceber que nada aqui endossou que você tem que comer qualquer tipo de alimento, nem que comer os alimentos impuros. Você vê que Pedro, mais para frente, explica essa visão. Ele fala que, no verso 34, agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita a todos os que temem e conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Em nenhum momento Pedro tira essa conclusão, não, agora Deus me ensinou que eu posso comer o que eu quiser. E Pedro chegou lá na casa do Cornélio, colocou um porquinho ali, um camarãozinho para ele comer, e ele foi lá e comeu. Não, o texto não diz em nenhum momento disso. Nem no momento da visão, Pedro comeu aqueles animais impuros que Deus apresenta em visão. Nem na casa de Cornélio, Pedro comeu. E nem na sua conclusão final, Pedro conclui que se deve comer qualquer coisa, que se pode comer qualquer coisa. Então, como eu posso impor a minha ideia a um texto bíblico? Quem nada diz isso. Então, esse é o nível dos críticos do Adventismo. Basta usar a mente e a interpretação de texto que você aprendeu com a professora de português no ensino fundamental e no ensino médio. Até mais. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos.